Bom, então vamos aqui finalizar aqui o vídeo sobre comunismo e os primeiros cristãos. Agora estamos na parte 3. Eu tinha ali começado no último vídeo a falar sobre 1 Timóteo capítulo 6, do verso 8 ao 12, que começa assim: tendo porém sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que significa isso? Espírito de contentamento, né? O mundo que nós vivemos hoje, um mundo materialista, individualista e pragmatista, é um mundo que te ensina você a valorizar aquilo que você não tem e desvalorizar aquilo que você tem, né? E quando nós falamos de ter, está se referindo a bens materiais, que às vezes a pessoa pode não ter nada, mas tem saúde, tem família, e mesmo assim a pessoa ela leva uma vida de perturbado, né? Não é uma vida de contente. Ele sempre quer ter mais e mais e mais, e isso gera tensão, gera perturbação, gera conflitos, contendas. Aí continua ele aqui: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nociva, que submerge os homens à perdição e à ruína. Então aqui é uma crítica direta, clara, cristalina aos que têm o desejo de ser rico, que é o que o sistema do mundo hoje, o capitalismo, ele nos ensina, né? Então veja bem como você vê que a mensagem aqui dos apóstolos, né, de Jesus e dos apóstolos, é uma mensagem alinhada às ideias comunistas, né? Sem propriedade privada, sem Estado e sem classe social, né? Então, desejo de ser rico é algo hoje que é muito hoje enfatizado hoje na sociedade que vivemos, e a questão do pragmatismo também, ou seja, não importa como, o importante é você ter o resultado de quê? De se tornar rico através de adquirir muito dinheiro, não importa a origem desse dinheiro. E a gente vê, se a gente for estudar profundamente, muitas famílias hoje aí que são bilionárias, como eles construíram o seu patrimônio. Isso não é importante para a sociedade. O importante é que ele é um rico, é um bilionário, né? Então é o que Paulo está instruindo aqui, ó. Porque o amor mas os que querem ser rico caem em tentação, em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas. Ou seja, a pessoa faz loucura, rouba, mata, mente, engana, né, unicamente com o objetivo de lucrar e de se tornar rico, né? Concupiscências loucas e nocivas que submete o homem à perdição e à ruína. E louca por quê? Porque simplesmente ele vai se esquecer da eternidade. Ele vive hoje como se nunca fosse morrer e fosse um dia prestar conta de seus atos. Então por isso que é louco, né? Porque ele está enriquecendo aqui materialmente, em cima de opressão, em cima de muita coisa ruim, e está se esquecendo da eternidade. Ao 10 ele fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, né? Então o amor ao dinheiro é o que? A avareza. É o mundo que nós vivemos hoje. É um mundo que incentiva você ser o quê? Um avarento, você ter Mamon como seu Deus, né? Lembra de Jesus lá atrás que fala que não há como servir a dois senhores? Ou serve a Deus ou serve a Mamon. O que é Mamon? É as riquezas materiais, as riquezas desse mundo. Tem até na parábola do semeador que ele diz que a semente, que é a palavra do reino, o reino espiritual, ela cai em meio aos espinhos. Aí perguntarei: o que é os espinhos? Os espinhos é o cuidado dessa vida, o engano das riquezas. Então as riquezas, sim, elas são temporais, ilusórias, né? E pode muitas vezes, muito, Jesus deixou claro isso, da dificuldade de um rico se salvar, pode sim nos tirar do caminho do reino de Deus, né? Aí Paulo falando aqui para Timóteo aqui, ó: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Ou seja, um homem de Deus. Tu é homem de Deus? Então foge dessas coisas. Que coisa? Amor ao dinheiro, desejo de se tornar rico. Foge destas coisas e segue a justiça. Ou seja, se preocupe com a justiça social. Hoje em dia, quando você tem preocupação com a justiça social, a grande pergunta que eles fazem é:
o que você ganha com isso? Quando fala de o que você ganha com isso, está falando disso aqui, ó, grana. Você está ganhando o que com isso? Defendendo pessoas pobres, enfim, e pessoas carentes. O que você ganha com isso, né? Então, as pessoas não compreendem isso, né? Não compreendem que o ganho, que a riqueza real é, de fato, você ter paz interior e paz social. Paz social. Imagine você morando num lugar que sem conflito, né? Isso é utópico, né? Mas é isso que nós temos que buscar, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade. Não, o termo de piedade hoje realmente tá escasso hoje. A fé, o amor, a paciência, a mansidão, né? Ou seja, ele tá falando de coisas aqui que realmente tem que abundar na nossa alma e não essa ânsia materialista, né? Aí o nosso espírito entra em perturbação completa, né? Eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero casa, eu quero apartamento e tal. Não, em vez de você estar com o espírito assim, óbvio, né? A gente vive nesse mundo, a gente tem que, enquanto a gente estamos nesse mundo, a gente vai lutar sim para termos o necessário para vivermos com dignidade. Mas quando a pessoa entra nessa de eu quero casa, apartamento, eu quero dinheiro e tal, ela entra em perturbação. Ela cai nessa questão da avareza, do amor ao dinheiro. Ela cai nessa tentação de se tornar rico, né? E a vida dela se torna uma vida de loucuras e uma vida nociva, sim, uma vida nociva ao seu próximo, né? Aí o 12 ele finaliza e diz aqui: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, ou seja, sempre a visão da eternidade que os primeiros cristãos tinham, mas na vida terrena que eles tinham era a vida de comunitária, de dividir seus bens, né? De fato ajudar os necessitados, né? Então eles tinham essas duas realidades, sim, que as pessoas tentam só colocar a visão da vida eterna que eles tinham, mas se esquece de falar que o que eles tinham aqui, eles procuravam sempre dividir e ajudar realmente quem precisava. Aí ele fala aqui, ó: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, a gente vê aí que a igreja primitiva, nós temos que entender isso, ou os cristãos primitivos, ou os primeiros cristãos, ou a seita do Nazarenos do Caminho, que era visto naquele contexto como uma ramificação do judaísmo, mas que tinha uma mensagem toda própria, com ideais sim comunistas, difere muito daquilo da igreja medieval lá com Constantino, a partir de Constantino, Teodósio, Carlos Magno, e depois da igreja moderna protestante lá com Lutero, Calvino, Zwinglio. A gente vê que realmente era um outro contexto ali, a igreja primitiva. Eu faço assim questão de separar desses outros momentos da história da igreja, que é a igreja medieval, né, a igreja católica, apostólica romana, e a igreja moderna, que é a igreja a partir da igreja luterana e das reformas de Martim Lutero. A igreja primitiva é isso aí, né? Era uma igreja de fato sem propriedade privada, não era parceira do Estado, mas pelo contrário era perseguida pelo Estado, não tinha classe social, tinha sim uma visão de eternidade, ajuntava o povo para dividir os bens, para de fato não ter ali pessoas excluídas, pessoas passando fome. Não vou dizer que era perfeita, tinha seus problemas, claro que tinha seus problemas, mas sempre os líderes ali na correção, corrigindo. E esses líderes também tinham seus problemas, seus defeitos também. Mas o ideal que eles abraçaram era esse ideal mesmo de uma vida comunitária. Tinham tudo em comum. Galera, mais uma vez eu digo, estamos juntos aí e saudações.